Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Farias, eu sou médico veterinário, oncologista, sou oncologista desde 2019 e hoje eu vou estar com vocês aqui no curso de emergências oncológicas de cães e gatos aqui do INVEPA, beleza? O que é importante nesse curso, pessoal? A gente vai falar muito sobre como reconhecer esse paciente, como estabilizar ele primariamente e as decisões que vão salvar a vida dele no plantão, beleza? Vamos lá então, pessoal, começando e o que é importante? Primeiramente, no plantão, o foco inicial não é o tumor. Não adianta que eu chegue no plantão e olhe primeiramente para qual tipo de tumor o paciente tem. O nosso foco inicial é a descompensação sistêmica que esse câncer está provocando naquele paciente. E isso, ela vai se apresentar de diversas formas. Então, o principal papel de você como plantonista, no primeiro momento, é o quê? É reconhecer e estabilizar essas complicações agudas que o paciente vai apresentar, que estão associadas, muito provavelmente, à doença neoplásica, tá? Então, qual que é a prioridade clínica que a gente deve ter nesse primeiro momento? Primeiro, determinar se esse quadro apresentado, ele é efeito direto do tumor, então vamos marcar aqui, se ele é um efeito direto do tumor, se é uma síndrome paraneoplásica, que está provocando aquele quadro do paciente, né? Se é uma complicação do tratamento, se é um paciente que já é paciente oncológico, já está sob acompanhamento de um oncologista e está passando por um período de tratamento, tem uma complicação naquele momento, ou se é uma condição independente coexistente. Por quê? Na maioria dos pacientes oncológicos são pacientes mais idosos, então muitas vezes além do câncer, a gente tem outras complicações pré-existentes para esse paciente. Então o que é importante, o que eu vou tentar trazer para vocês hoje aqui? A gente desenvolver um raciocínio clínico aqui estruturado, para a gente o quê? Diferenciar principalmente o que é emergência oncológica, né, verdadeira, das condições não relacionadas a essa condição da oncologia. Então, para a gente conseguir o quê? Estabilizar adequadamente e melhorar principalmente o prognóstico imediato desse paciente. Beleza? Vamos seguir então. Bom, o que é importante aqui? Que a gente... Deixa eu apagar isso daqui. Beleza, o que é importante? Que a gente fundamente essas emergências, né? Então, o que torna o câncer uma emergência? No plantão, principalmente, né, o risco imediato que o tumor pode provocar, mas assim as suas complicações sistêmicas, né? Então, o que esse tumor está provocando naquele paciente? Essas neoplasias, elas podem, além de tudo, causar hemorragia, choque, distúrbios metabólicos, trombose, infecções agudas, né? Então, a gente pode ter uma série de alterações que o câncer está causando no paciente, que nem sempre vão estar diretamente correlacionadas ao local do tumor. Pacientes com caquexia, isso é importante a gente lembrar. Então, o paciente que tem câncer, a chance dele ter caquexia é muito grande. E uma das situações que podem acontecer é que esse paciente ele vai ter o quê? Uma menor reserva fisiológica, ou seja, é um paciente que pode descompensar muito mais fácil do que um paciente rígido. Então, a caquexia é algo que a gente vai acompanhar bastante. Alguns conceitos essenciais para a gente trabalhar hoje. Bom, primeiro, a emergência oncológica é uma condição aguda, né? E potencialmente fatal. Se a gente não conseguir controlar ela rápido ou entender o que está acontecendo naquele momento com o nosso paciente, isso pode ser um gatilho de piora muito rápido. A prioridade, então, é o quê? Reconhecer a instabilidade fisiológica que esse paciente tem, beleza? E buscar, principalmente, a estabilização imediata. Então, essa vai ser a nossa função principal como plantonista, tá? Então, lembrando que os pacientes debilitados, eles vão evoluir mais rapidamente para choque, hipóxia, pode ir para falência orgânica. E principais, a gente vai falar de 4 tipos aqui principais hoje. As complicações metabólicas, né? Aí distúrbios eletrolíticos, causados pelo próprio tumor e outros seus mediadores, né? As complicações tromboembólicas, então o tumor ele libera fatores procoagulantes e ao mesmo tempo você pode ter um paciente com trombose, você pode ter um paciente com sangramento, são duas condições que podem aparecerem de forma conjunta no mesmo paciente, né? Complicações paraneoplásticas, aqui a gente vai ter várias, e a gente vai lidar com cada uma delas.
e as complicações principais também do tratamento, porque esse paciente muitas vezes chega para vocês já em acompanhamento com algum oncologista, mas pode ser que vá procurar o plantão por algumas complicações que o tratamento pode apresentar. Então é importante que vocês também consigam entender tudo isso, beleza? Bom, dando continuidade aqui, vamos lá. Tirar isso aqui. Bom, então o que é o câncer e qual que é a visão clínica no contexto do plantão? Bom, para o plantonista, o câncer não deve ser entendido apenas como uma massa localizada. Isso é importante que a gente entenda, tá? Mas como uma doença sistêmica. O câncer, naquele momento, ele vai estar provocando alterações sistêmicas desse paciente, que é biologicamente ativa. Isso é importante que a gente entenda. Então, o câncer ele vai estar provocando alterações biológicas ativas, que é capaz de alterar múltiplos sistemas fisiológicos, e principalmente a nossa condição principal hoje, que é o quê? Levar a descompensação clínica. Então, a sua função como plantonista é o quê? Melhorar a condição clínica desse paciente, estabilizar ele primeiro, para depois a gente pensar no oncologista, tá? Bom, como que o câncer vai provocar essas principais alterações aí? A proliferação clonal, que é o quê? As células neoplásicas elas vão apresentar crescimento autônomo, independente dos mecanismos normais e de regulação celular. Então, eu sempre falo para o tutor que o câncer é um organismo vivo ali que consegue o quê? Fazer manipulações no paciente sem que o paciente precise de algo extra. Ele vai conseguir agir de forma autônoma, né? Então, isso é importante. A invasão tecidual, que é a capacidade que o câncer vai ter de infiltrar e destruir tecidos adjacentes. Então, muitas vezes, principalmente quando ele entra em órgãos importantes, ele vai fazer o quê? Comprometer a arquitetura daquele órgão, mudar a função daquele órgão, além do potencial metastático, ou seja, o potencial que esse câncer tem de se espalhar. As principais vias de se espalhar desse câncer, né, ou seja, de se disseminar pelo organismo desse paciente, vão ser duas: a via hematógena e a via linfática. São as duas vias principais que a gente vai ter para que esse câncer se espalhe e que vão levar principalmente à formação de tumores secundários, não no sítio primário de ação que aquele tumor apareceu. Bom, vamos falar agora aqui sobre o impacto sistêmico, né? O que essa doença pode provocar sistemicamente, principalmente na parte inflamatória e metabólica. Bom, o câncer ele vai induzir alterações sistêmicas que vão incluir a inflamação crônica e a caquexia. Isso é importante que vocês gravem. O paciente oncológico ele é um paciente inflamado. O câncer normalmente promove inflamação crônica, tá? O aumento do consumo energético basal, isso é outra condição que o câncer vai provocar também. Liberação de mediadores inflamatórios e pró-coagulantes, a gente vai falar depois mais específico de cada um deles. Um estado de hipercoagulabilidade, que ele pode provocar também. E a disfunção imunológica. Potencialmente esse paciente vai ter o quê? Um maior risco de infecção. E isso é extremamente importante para que a gente consiga, em alguns detalhes e em momentos importantes, melhorar a condição desse paciente de forma emergencial. E é importante lembrar que essas alterações, elas são as grandes responsáveis pelas emergências oncológicas, né? Que a gente vai atender o paciente aí no plantão, beleza? Bom, vamos continuar aqui então. Então, um fator que muitas vezes é confuso para o plantonista e que muitas vezes o tutor também pode questionar vocês. Se o paciente tem um tumor benigno ou maligno e qual a influência que esse tumor vai provocar nesse paciente. Tem-se a tendência em imaginar primariamente que o tumor benigno, né, que ele não vai causar grandes alterações no paciente, ou que ele não tem potencial para provocar grandes alterações no paciente. O que a gente precisa entender, pessoal? O tumor benigno, por mais que ele não cause alterações a distâncias ou grandes alterações metabólicas, ele pode fazer o quê? Alterações compressivas. E alterações, deixa eu apagar isso aqui para vocês verem, ó, compressão e ulceração. Por quê? O tumor benigno pode romper e pode sangrar, tá? Mesmo sendo mais raro. A compressão normalmente é a principal condição que ele leva à descompensão do paciente.
por exemplo, um meningioma no cérebro desse paciente, pode comprimir ali, levar a uma compressão severa e esse paciente pode vir a óbito por uma série de outras disfunções. Então, assim, nem sempre porque o tumor é benigno, não vai causar alteração. O tumor benigno também pode provocar alterações. Então, vamos lá, né? Compressão intracraniana, compressão das vias aéreas. Então, às vezes você tem um tumor pulmonar benigno ali, mediastino, um timoma, que não vai causar complicações sistêmicas importantes, mas pode causar compressão ali das vias aéreas. Uma ulceração tumoral, né? Pode causar hipovolemia, anemia, uma obstrução gastrointestinal, então às vezes tumores benignos, mas que são compressivos e vão crescendo ali, podem provocar uma obstrução e levar a sinais e sintomas clínicos, então mesmo sendo benigno. Lógico que o nosso foco, e principalmente o que a gente vai ter de alterações, são através dos tumores malignos. Aí sim, né, esses vão provocar metástase, invasão, os efeitos sistêmicos, né, efeitos compressivos, efeitos hemorrágicos, vão liberar muito mais citocinas ali, né? Então, metástases nos órgãos vitais, pulmões, fígado, sistema nervoso central, a invasão e a destruição tecidual, porque aí o maligno, além dele invadir, comprimir, ele destrói aquela área, então é algo que a gente precisa estar sempre pensando nisso. As síndromes paraneoplásicas, essas são uma das principais alterações que eles podem causar, além das complicações associadas ao tratamento, né? Quando a gente lida com um tumor maligno, a gente tem diferentes tipos de agressividade desse tumor, mas essa agressividade ela pode influenciar diretamente na qualidade desse paciente ou na evolução que esse paciente vai ter, beleza? Bom, vamos ver mais aqui. Qual que é o tripé da crise? Isso aqui eu quero que vocês gravem bem. Por quê? Porque na hora do plantão, vocês precisam reconhecer esse tripé, que é o tumor, o hospedeiro ou a terapia. A gente precisa tentar direcionar a nossa conduta clínica a partir desse tripé aqui. Primeiro, o tumor a gente sabe que ele vai liberar citocinas, mediadores inflamatórios, em alguns casos, hormônios e até paraproteínas, ou seja, o paciente vai ter sintomas por conta dessa mediação pelo tumor. Mas muitas vezes a gente pode ter o quê? Condições em que o paciente já tem o câncer, mas ele já tem condições pré-existentes. Então, a idade avançada, comorbidades cardíacas, renais, hepáticas, redução da reserva fisiológica em um paciente extremamente caquético, né? Então, por que isso é importante, pessoal? Porque muitas vezes a gente foca muito no que o tumor está causando, mas esquece das condições pré-existentes que aquele paciente já tem. Então, um paciente que ele não é rígido, né? Ou seja, um paciente que ele já apresenta condições clínicas desfavoráveis, né? Daquelas que eu citei ali, ele já vai ter uma menor capacidade de compensação hemodinâmica. Então, o que o tumor está causando, às vezes, nesse hospedeiro, em que tem já uma reserva fisiológica menor, ele vai causar uma alteração muito mais impactante, muito mais importante. E vai chegar para vocês do plantão, infelizmente, de uma forma muito mais grave, né? Então, inflamação sistêmica, caquexia, imunossupressão, então o paciente que vai chegar imunossuprimido, o maior risco de infecção, de ter falência orgânica, né? Muitas vezes esses pacientes são aqueles que apresentam morte súbita ou pioras consideráveis nas primeiras horas do plantão. Então isso é importante que a gente imagine. E a terapia. Então um paciente que passou por uma cirurgia oncológica grave, está fazendo uso de quimioterapia ou radioterapia, são situações que podem provocar imunossupressão, podem provocar outras alterações. Esses pacientes eles também vão chegar para vocês. E é importante entender o que está causando a alteração. Então, se é o tumor que está causando alteração naquele momento, se é a condição pré-existente do hospedeiro, ou se é a terapia que esse paciente está fazendo, né? Então, se ela está causando, por exemplo, a neutropenia febril, que a gente vai ver daqui mais um pouco, mielossupressão, mucosite, toxicidade gastrointestinal, dor, né? Então, tudo isso vai acontecer de acordo com o que a gente estiver acompanhando do paciente, beleza? Lembrando desse tripé, pessoal, a gente já consegue o quê? Direcionar melhor a nossa conduta. Então, a partir desse tripé, eu entendendo quando o paciente chegar, e por isso aqui, nesse momento, o exame físico, a anamnese são extremamente importantes, né? Para que vocês consigam direcionar o próximo passo.
para onde eu vou seguir? O que está causando essa alteração no meu paciente? Bom, então, como que o câncer vai levar à morte? Que eu acho que isso é o mais importante para quem é plantonista. Então, para vocês que estão diretamente ligados a esse paciente, que vão atender eles na emergência, esse é o foco que vocês precisam, esse mapinha, vocês precisam estar na cabeça. Então, as principais causas que vai levar o paciente à morte pelo câncer são choque vamos voltar aqui. Choque e hemorragia. O paciente que chega para você chocado no plantão, então ele principalmente vai ter um sangramento tumoral agudo, por exemplo, um hemangiosarcoma que rompeu, né? Então o paciente vai chegar hipotenso, vai chegar com hipotermia. Então são situações em que esse paciente vai chegar de forma repentina e muitas vezes já tem uma alteração sistêmica muito grave que o tumor está causando, né? Então, você já tem ali hemoperitônio, ovolemia, vai estar quadro de choque hemorrágico, às vezes coagulação pode estar associada. O quadro de hipóxia, né? Então, o paciente que às vezes chega com efusão pleural por uma massa mediastinal, infusão pericárdica compressiva, uma massa mediastinal obstrutiva, um paciente que está em anemia severa por destruição do próprio tumor ou por destruição inflamatória, ou por sensibilidade do paciente pós-químio, né? Então tem que acompanhar isso daí. Distúrbios metabólicos induzidos pelo próprio câncer. Então aqui a gente depois vai citar cada uma delas, mas a hipercalcemia da malignidade, a hipoglicemia paraneoplásica, a hiponatremia associada à secreção ectópica de ADH, né? Que é o hormônio antidiurético, então a gente vai ver isso. Sepse e neutropenia. Então o paciente que já tem uma neutropenia induzida por químio, ou já tem algum tumor que faz infiltração medular, é um paciente que já tem um risco maior, por quê? Porque ele pode ter translocação gastrointestinal, infecção urinária, infecção respiratória, é um paciente que vai chegar potencialmente em sepsis, então precisa ficar de olho nesse paciente, por quê? Porque aqui o tempo ele faz diferença, aqui o tempo vai fazer a diferença para esse paciente, o reconhecimento precoce vai salvar a vida desse paciente muitas vezes. A falência orgânica, que muitas vezes vai acontecer nesses pacientes que já têm uma reserva fisiológica menor, né? A trombose e a coagulação intravascular, como eu disse, vão poder coexistir no mesmo paciente. Um paciente que tem a trombose, né, e os sintomas tromboembólicos, além de sangramento. Então, isso pode acontecer com o mesmo paciente. Então, esse quadro, pessoal, é o que a gente vai ter o quê? Do que o câncer vai provocar de pior nesse paciente. E muitas vezes ele pode acontecer em conjunto. Não necessariamente vai acontecer um deles, mas às vezes você pode ter mais de um dele provocando a gravidade, a alteração que esse paciente tem apresentado. Beleza? Bom, para que a gente dê continuidade aqui, vamos lá. Quando que eu suspeito de uma neoplasia, mesmo se eu não tenho diagnóstico? Porque isso pode acontecer também. O tutor, muitas vezes, não sabe que o paciente tem câncer, né? Ele vai chegar para você no plantão e você é o primeiro atendimento dele, nunca passou por um oncologista, ou é um câncer que está provocando alterações subclínicas e descompensou de forma rápida. Então, algumas fontes que a gente vai pensar aqui para que a gente não esqueça, né? E na hora a gente consiga lembrar e possa suspeitar que é um paciente que está tendo neoplasia. Então, determinar esses padrões clínicos, né? Para que a gente consiga levantar essa suspeita do paciente. Então, anorexia, perda de peso e fraqueza. Então, pacientes que chegam para vocês extremamente caquéticos, né? Pacientes que tenham alterações sistêmicas importantes, musculares, perda de peso progressivo. Então, o tutor relata que é um paciente que vem perdendo peso, mesmo comendo bem, vem perdendo. Letargia, então o paciente fica muito fraco, às vezes chega para você no plantão sem se movimentar muito, comece a pensar nisso. Esse paciente pode ter uma doença sistêmica crônica. Poliúria e polidipsia, né? Então o paciente que chega com queixa de poliúria e polidipsia, lógico que a gente vai pensar em diabetes também, mas o câncer pode estar ali. Então se é um paciente que tem poliúria e polidipsia, chega com vômito, tem uma azotemia de que é inexplicável, né? Então, comece a imaginar também, é um paciente que pode estar com câncer. Hemorragia do nada.
Então, o paciente chega para você e começou a sangrar sem algo anterior que explique, né? Então, não tinha histórico de carrapato, não tinha outras alterações, então chegou lá com melena, chega com trombocitopenia grave, chega com epistaxe recorrente e que não responde ao tratamento, começamos a pensar também. Efusão idiopática, então o paciente chega para você com efusão pleural, pericárdica, um animal que é idoso, né, que não tem uma cardiopatia antes evidente, a gente começa a imaginar também. Anemia refratária, então aquele paciente que tem anemia, que ela vem sem hemólise, que ela é não regenerativa, começa a imaginar também uma doença crônica, não dá para descartar. Alcalose metabólica, então o paciente chega com um padrão de vômito crônico, azotemia, não responde ao tratamento básico, a gente começa a imaginar também, será que eu não tenho algo ali alterado? Bom, para a gente seguir, vamos imaginar aqui como que a gente vai estabilizar esse paciente. Então, primeiro eu já pensei no meu paciente como um todo, eu já sei que eu preciso pensar que ele pode ter câncer se ele tiver algum sintoma desses aqui. Mas, como que eu vou estabilizar esse paciente? Bom, primeiramente, pessoal, aqui o protocolo ABCDL vai continuar sendo prioridade. Então, lembrem sempre de estabilização. Esqueçam inicialmente o câncer ali. Eu preciso o quê? Estabilizar. E minha prioridade inicial vai ser o ABCDE. Então, primeiro, via aérea, suporte ventilatório, restaura a perfusão, melhora a hemodinâmica, e aí a gente depois vai pensar em o que esse paciente tem, qual tipo de tumor ele tem. Mas primeiro eu preciso estabilizar. Então, o diagnóstico oncológico definitivo nunca deve atrasar a estabilização do paciente crítico. Eu preciso pensar em primeiro estabilizar ele. Depois eu começo a pensar em o que está causando a instabilidade desse paciente. Então, estabilize primeiro, investigue depois. O tratamento inicial tem que o quê? Focar principalmente na reversão dessas alterações fisiológicas que estão ameaçando a vida daquele paciente. Então, as condutas iniciais, na maioria das vezes, vão incluir fluido, analgesia, oxigenoterapia, controle de uma hemorragia, né? Suporte antiemético, metabólico, e a confirmação diagnóstica pode ser o quê? Realizada depois da estabilização. Então, o nosso foco é o quê? Estabilize primeiro, trate o problema principal depois, beleza? Então, o papel do plantonista é o quê na emergência? Reconhecer essa emergência, estabilizar o paciente, inicia depois a investigação inicial e aí sim, depois, se indicado, encaminhar ao oncologista. Então, o foco não é receber o paciente no plantão e já chamar o onco junto. Ali o seu momento é o quê? É de salvar a vida, é de estabilizar esse paciente. Por isso que o nosso ponto-chave aqui é o quê? O plantonista, ele salva a vida. O oncologista depois trata o câncer, tá? Então, o plantonista vai estabilizar esse paciente, vai controlar a condição inicial dele, que está provocando esse desarranjo fisiológico, né? E depois que ele estabilizar, ele vai sim encaminhar ao profissional oncologista, beleza? Eu acho que o básico da gente imaginar é isso. Estabiliza primeiro, encaminha depois, tá? Eu sei que no começo do plantão a gente pode ficar um pouco com medo e às vezes quer resolver tudo rápido e viu o tumor ali, o que eu vou fazer? Primeiro, calma. Estabiliza o paciente. Se tiver um colega, né, você pode trocar uma ideia com o oncologista, se você conhecer, troca uma ideia, mas estabiliza primeiro, encaminha depois, beleza? Bom, acho que até aqui a gente conseguiu já abrir a mente no sentido de que primeiro eu preciso estabilizar e depois eu vou encaminhar, mas a gente já pode fazer algumas coisas, né, até encaminhar esse paciente. Primeiro, nessa emergência, eu preciso basicamente de alguns exames que vão me ser extremamente essenciais. Então, pessoal, no hemograma, vou voltar aqui. O hemograma, ele é extremamente importante nesse momento, porque ele vai nos permitir identificar alterações críticas, né? Anemia, neutropenia, trombocitopenia, presença de células atípicas ou imaturas. Aqui a importância de fazer o hemograma e avaliar isso de forma com um patologista, né, para avaliar essas células. Lógico que a gente pode fazer na emergência um exame rápido com a máquina, mas depois encaminhar, mas é extremamente importante que esse paciente tenha esse exame com pesquisa, porque
Muitas vezes no câncer a gente tem o quê? Algumas células atípicas. As bioquímicas principais, glicose, pessoal, glicemia é extremamente importante em se tratando de paciente oncológico. Nos meus atendimentos, qualquer paciente, eu sempre peço glicemia. Se possível, isso vai junto, é um kit padrão, a gente precisa avaliar, tá? Eletrólitos é outro que a gente precisa pedir sempre, mas a gente sabe que às vezes pode não ser a realidade no momento ou no local que você está, mas seria extremamente importante que a gente conseguisse avaliar essas condições, tá? Sódio de potássio, o lactato, ter um lactímetro na clínica ou ter uma máquina que dosa lactato é extremamente importante, falando em plantão, falando em emergência, porque o lactato ele vai muitas vezes nos direcionar, principalmente pensando em transfusão, em gravidade, então a gente precisava fazer o lactato. O cálcio ionizado, depois a gente vai falar em específico dele. Lembrar que cálcio total e cálcio ionizado eles são diferentes, e muitas vezes pode estar normal e o outro alterado. O cálcio total, muitas vezes, ele não vai nos dar a realidade daquele paciente. Então, cálcio também, principalmente ionizado, é extremamente importante. Onde eu consigo cálcio ionizado? Numa hemogasometria, por exemplo. Então, hemogase, eu sei que às vezes não é a realidade de todo mundo, né? Mas é extremamente importante, porque ela direciona muito o nosso tratamento. Com relação à função orgânica, né? As bioquímicas padrões, então, ureia e creatinina, a ALT-fosfatase e as bilirrubinas. Nas bilirrubinas, seria importante pedir total e as frações para que a gente faça uma avaliação melhor desse sistema hepático, tá? A urinase, ela funciona como uma avaliação complementar, né? Nesses pacientes, principalmente aqueles que têm azotemia, que têm poliúria e polidipsia, que têm suspeita de hipercalcemia, então é importante fazer. E aqui eu falo que para o onco e para qualquer clínica que ele atenda, se ele tiver um ultrassonografista que consiga ajudá-lo, que tenha ali disponibilidade de estar atendendo junto na emergência, é extremamente importante. Porque o ultrassom point of care, né, ou aquele ultrassom fast, aquele ultrassom beira-leito, né, é o que vai muitas vezes salvar a vida de um paciente oncológico. Principalmente numa das situações que a gente mais atende, que é o hemobdômen, por paciente que tem o quê? Ruptura de baço, por hemangiosarcoma, né? Então hoje a gente sabe o quê? Que pacientes que têm tumores esplênicos acima de 3 centímetros, o risco de ruptura ele é muito grande. Então se eu tenho um profissional que me ajude nisso daqui, para fazer essa avaliação imediatamente, quando esse paciente dá entrada no plantão, isso pode fazer muito a diferença. Porque quando eu não tenho ultrassom, até que eu faça esse reconhecimento desse paciente, que eu entenda o que esse paciente está acontecendo com ele, às vezes pode ser tarde. Então, é extremamente importante que a gente tenha isso. Mas, para que eu solicite esse ultrassom, eu preciso entender, e a gente vai ver daqui a pouco, os sinais que esse paciente está apresentando. E aí, o que eu posso solicitar ou quando eu vou solicitar, beleza? Então, assim, numa parte crítica, né? Se eu tenho hemobdômen, tem um paciente que está passando por um momento ali de choque, se eu tenho ultrassom, roda um hematócrito, isso já me ajuda muito a direcionar o que eu vou fazer com aquele paciente, beleza? Bom, então acho que agora a gente já conseguiu entender o raciocínio que eu preciso ter para esse paciente, né? Então acho que agora a gente já consegue formar na nossa cabeça algumas situações emergenciais do paciente que vai chegar, o paciente oncológico que vai chegar na emergência para vocês. E agora a gente já consegue entrar no próximo passo. Primeiro que a gente vai falar são que as síndromes paraneoplásicas. Essa eu acho que é o grande foco, o mais comum, mais corriqueiro de acontecer, mas que muitas vezes são subdiagnosticadas, ou por falta de conhecimento, ou por falta de material, ou por, às vezes, muitas vezes o tutor não permitiu uma investigação mais adicional, mas é aqui que a gente vai conseguir fazer toda a diferença na vida do nosso paciente. Então é preciso que a gente entenda isso. Então agora que a gente já conhece, reconhecer esses padrões clínicos sugestivos de neoplasia, eu já consigo identificar as emergências fisiológicas que o câncer pode provocar. Eu já consigo aplicar esses princípios de estabilidade ABCDE, né? Então, estabilizo primeiro e encaminho depois. E eu já sei solicitar os exames que vão impactar diretamente nessa conduta imediata. Agora eu vou começar o quê? Compreender o que essas síndromes, né?
as síndromes paraneoplásicas principalmente, vão causar no meu paciente. O que a gente precisa ter em mente, pessoal? Que a síndrome paraneoplásica, ela é uma alteração sistêmica causada pelo tumor, mas não diretamente no local onde o tumor está inserido. Então, ou seja, são alterações sistêmicas causadas pelo tumor à distância, né? Que são frequentemente responsáveis pela emergência mais grave que esse paciente vai apresentar. Então, tenha em mente, o paciente tem tumor, mas está apresentando uma alteração sistêmica. Não necessariamente aquela alteração está diretamente no local onde o tumor está inserido. Essas alterações elas são sistêmicas por conta das síndromes paraneoplásicas. Beleza? Então a gente agora vai falar diretamente sobre isso. E aí a gente tem várias síndromes. E dessas várias síndromes a gente consegue o quê? Pegar alguns pontos específicos dela para que a gente consiga manter isso de forma mais adequada, que esse paciente responda bem. Pessoal, então vamos lá, vamos entrar diretamente agora nas síndromes paraneoplásicas. E agora é importante, eu peço que vocês foquem bem nessa parte, porque isso vai fazer bastante diferença. Bom, então, o que a gente precisa entender aqui? Primeiro a definição, né? Então, já tinha comentado aqui anteriormente, as síndromes paraneoplásicas são alterações clínicas e laboratoriais causadas indiretamente pela neoplasia, sem relação com a invasão local do tumor ou a presença de metástases. Então, foquem nisso. Imaginem que eu tenho um tumor, por exemplo, um tumor de mama, né, um carcinoma papilífero, um carcinoma sólido. Então, eu tenho esse tumor na mama, mas eu tenho uma alteração sistêmica nesse paciente. E, às vezes, a gente esquece de imaginar que aquele tumor pode estar provocando aquela alteração sistêmica. Então, quais são os principais mecanismos que levam a essas síndromes? Como que o tumor causa isso? Bom, primeiro, ele vai produzir alterações, né, vai produzir substâncias, a produção ectópica, né, dessas substâncias que são biologicamente ativas, né? Então, hormônios ou peptídeos hormonais, citocinas ou mediadores inflamatórios, fatores pró-coagulantes. E o que isso vai provocar no nosso hospedeiro? Inflamação crônica sistêmica, resposta imune desregulada e alterações metabólicas e catabólicas. Então, eu vou ter uma série de alterações no meu paciente que muitas vezes está sendo provocada por um tumor que não está relacionado diretamente aonde ele está localizado. E quais são as consequências, né, clínicas sistêmicas que essas alterações podem causar? E aí a gente vai falar depois de cada uma delas. Hipercalcemia, a hipoglicemia, anemia, trombose, a caquexia, né? E aí a gente sempre lembrar que essa doença sistêmica, né, ela pode estar causando uma alteração grave sem o tumor invadir diretamente o órgão que está sendo afetado. Então, eu não preciso ter uma alteração azotêmica, por exemplo, e ter um tumor renal. Eu posso ter uma alteração ali causando azotemia, que não necessariamente eu tenho uma disfunção no rim, né? Mas está sendo causado pelo que o câncer está produzindo. Beleza? Bom. Então, vamos focar aqui nesses 4 quadros aqui para que a gente consiga direcionar bem. Então, primeiro, eu posso ter uma apresentação inicial isolada, né? Ou seja, essa síndrome ela vai primeiro ter uma manifestação. E às vezes a gente nem vai saber que aquele paciente já tem um tumor, né? Então, muitas vezes a síndrome ela vem primeiro do que o diagnóstico tumoral, porque às vezes o paciente já tem o câncer, mas não tem ainda o diagnóstico. Lembrar do potencial de descompensação. A síndrome paraneoplásica pode, infelizmente, levar o nosso paciente a óbito, tá? Então, isso é importante que vocês gravem. Essas alterações que ela vai causar, ela pode causar de forma grave e pode levar o paciente a óbito. Reversibilidade, isso é importante. Se bem identificada, se bem tratada, ela, na maioria das vezes, são reversíveis. Aí, aqui, a gente precisa diferenciar. Eu reverter a síndrome paraneoplásica, ela não quer dizer que eu vou reverter o câncer em todas as vezes. Eu, às vezes, vou conseguir melhorar a condição, estabilizar aquele paciente, mas não quer dizer que eu estou tratando o câncer junto. Eu vou conseguir controlar, estabilizar o quadro dele, mas se eu não tratar o meu tumor primário, ou seja, se eu não conseguir tratar o câncer em si,
aquilo pode voltar, né? Então, a gente às vezes consegue compensar esse paciente para entender o que fazer, mas depois a gente vai ter que tratar o câncer. Nem todo câncer, infelizmente, vai ter tratamento, mas isso é uma frase que eu levo comigo, mesmo que a gente não possa curar, a gente sempre pode cuidar. Então, isso é importante que vocês gravem. Às vezes eu vou conseguir dar qualidade de vida para aquele paciente, melhorar a condição dele, para que ele viva com o seu tutor ali o máximo de tempo com qualidade, que eu acho que é o mais importante. E aí, fazendo uma ponte agora com a oncologia, né? Quando a gente reconhece isso precocemente, né, ou seja, quando eu entendo isso de forma rápida, o meu risco de falência reduz o meu risco de falência orgânica e possibilita depois que esse paciente seja encaminhado de forma segura e definitiva para o oncologista. Então, a função de vocês, lembrem-se, é estabilizar. Vamos continuar, então. Bom, então aqui, das síndromes paraneoplásicas, a gente tem 5 principais sistemas acometidos, tá? E quais são eles? O metabólico, né? E o endócrino, o hematológico, coagulação vascular, gastrointestinal hepático e neuromuscular dermatológico. Bom, aqui eu até deixei. Primeiro a gente vai focar nos 3 aqui de cima. Por quê? Porque esses 3 é os que vão causar a descompensação grave. Então, os 3 é o que vocês vão ter que se preocupar inicialmente. Os outros 2 podem sim descompensar o paciente, mas eles costumam ter uma evolução mais lenta até chegar nessa descompensação grave. Bom, então o metabólito endócrino, a gente vai falar sobre a hipercalcemia, a hipoglicemia, a hiponatremia associada ao ADH, no hematológico, a anemia de doença crônica, trombocitopenia, leucocitose paraneoplásica, coagulação, vamos lá. A hipercoagulabilidade, né, que a gente pode ter, então fatores pró-coagulantes, o tromboembolismo pulmonar, coagulação intravascular disseminada, né? Então esses 3 aqui a gente precisa focar primeiramente. E depois a gente vai pensar os gastrointestinais, a gente pode ter ulceração, colestase, caquexia, que vão comprometer esses sistemas. A gente pode ter polineuropatia, miastenia graves, alterações cutâneas também, que podem indicar também uma neoplasia sempre está sendo causada por uma síndrome paraneoplásica, mas que não são normalmente fatores emergenciais, né? Então, às vezes, vocês vão atender mais com esses 3 aqui no plantão. Bom, vamos começar então com cada uma dessas síndromes, para que a gente consiga entender e saber o que fazer e reconhecer essa síndrome e o que eu vou fazer com ela. Então, a primeira é a hipercalcemia. Bom, como que normalmente acontece a hipercalcemia paraneoplásica? Então, a gente tem o quê? Principalmente o tumor, né? Então, o câncer, e aí, independente, a gente vai ter até alguns exemplos ali, ó, linfoma, carcinoma, mieloma, carcinomas diversos, ou seja, podem ver que são vários tipos tumorais diferentes, né? E cada um deles podem provocar a hipercalcemia. A hipercalcemia é uma das principais síndromes paraneoplásicas que os tumores causam. Por quê? O que esse tumor faz? Ele vai começar a produzir o PTH. Na verdade, o PTH não. Ele vai produzir, né, um peptídeo relacionado ao paratormônio, né? Então, não é o PTH direto, não é aquele produzido lá pela paratireoide. Na verdade, ele é um peptídeo relacionado, ou seja, é um fake news ali daquele tumor, e ele vai produzir esse PTHRP, né? E esse PTHRP, ele vai mimetizar todos os sintomas do PTH. Então, ele começa a aumentar cálcio sérico, principalmente por 3 mecanismos, né? Aumento da reabsorção óssea, mediada por osteoclastos, aumento da reabsorção renal de cálcio e redução na excreção urinária de cálcio. Então, esse hormônio vai provocar o quê? Todas essas condições. E é aí que o meu paciente vai começar a apresentar a hipercalcemia. Então, lembre-se que essa hipercalcemia ela pode ser causada por vários tipos tumorais, né? Então, não necessariamente é um tipo de câncer, tá? Linfoma, na minha rotina, normalmente é o que mais causa esse tipo de alteração. Por isso a importância de paciente com suspeita de linfoma dosar o cálcio, e depois a gente vai ver qual cálcio a gente vai dosar, né?
e principalmente a gente vai ter o quê? Hipercalcemia pode provocar alterações graves, principalmente com impacto renal, neurológico e cardiovascular. Bom, então, o que é essa hipercalcemia? Quais sinais principais a gente vai reconhecer no plantão? Vamos fazer por alguns quadros aqui, né? Então, primeiro quadro gastrointestinal. O paciente vai ter anorexia progressiva, vômito, náusea, pode ter constipação, a desidratação é desproporcional, então o paciente às vezes bebe muita água, mas está desidratado. Esses sinais eles vão resultar o quê? No efeito de cálcio elevado, sobre principalmente a motilidade gastrointestinal e o estado metabólico. Poliúria polidipsia, então chegou o paciente que tem suspeita de câncer, ou já tem diagnóstico, ou mesmo que não tenha, né? Lembra-se que eu falei que muitas vezes o paciente vai chegar para vocês sem diagnóstico oncológico. Então tem poliúria polidipsia, sem uma causa renal primária, aparente, sem uma outra alteração associada, comecem a pensar que esse paciente ele pode estar em hipercalcemia e pode ter câncer, beleza? Manifestações neuromusculares, então chega um paciente lá com letargia, fraqueza muscular, diminuição da atividade, o tutor está relatando que ele está depressivo, não está mais agindo como um animal que normalmente é ativo e entrou em depressão ali. Pode ser o quê? Esse aumento do cálcio, né? Que vai causar essa excitabilidade neuromuscular. Então, tem esses sintomas, acendam a luzinha para pensar em hipercalcemia. Alterações renais, né? Então, o paciente chegou lá, tem uma azotemia severa e não está muito desidratado, tem uma redução na taxa de filtração, pode ter nefrocalcinose, né? Então fez ultrassom ali e conseguiu identificar. Lembrar que a hipercalcemia ela pode levar o paciente para lesão renal aguda e pode levar também para lesão renal crônica. Então é importante que a gente identifique rápido. E aqui, ó, uma armadilha comum, né? Então, a desidratação, frequentemente, ela está subestimada, porque esse paciente, ele pode ter água disponível, mas ele tem muita perca osmótica, né? Então, às vezes, você chega um paciente, ele está ali, aparentemente, né, não desidratado, mas já tem. Então, o que acontece? O cálcio alto, ele bloqueia o ADH no túbulo coletor, o rim perde água, causa poliúria e causa desidratação progressiva. Então, às vezes o tutor vai relatar para você, não, mas é um paciente que está urinando muito. Muitas vezes ele chega com, não, está urinando bem, não tem nada. Então, paciente poliúria, polidipsia, tem tumor ou não, lembre-se de pesquisar a hipercalcemia. Bom, e aqui é o importante, porque muitas vezes, na maioria dos exames, e o que a gente tem mais disponível comumente na clínica, são o cálcio total, né? Então, muitas vezes, chega na clínica e você vai solicitar o exame e o que vem é o cálcio total. E, na maioria das síndromes paraneoplásicas, quando eu tenho hipercalcemia, o meu cálcio total pode estar normal, tá? E o cálcio total ele pode ser influenciado por outros fatores. Por exemplo, ele pode ser influenciado pelos níveis de albumina, ele às vezes não consegue superestimar ou subestimar a hipercalcemia verdadeira, né? E não diferencia o cálcio que está ligado à proteína do cálcio ativo, o que é extremamente importante. Então, tem até uma continha que às vezes você faz uma correção com a albumina, mas que não é muito fidedigna. Mesmo que você faça ela, não vai responder muito bem. O certo é que o quê? Que a gente, se tiver uma hipercalcemia, né, acima de 12, eu preciso confirmar com o cálcio ionizado. Mas se o cálcio estiver normal e eu tenho sintomas, eu não posso descartar a síndrome de hipercalcemia maligna, beleza? Por que o cálcio ionizado é o mais importante? Ele é o nosso padrão ouro para análise, porque ele não depende da albumina, ele vai, na verdade, refletir o que a gente tem fisiologicamente desse paciente de forma real e é o método mais preciso para diagnóstico, né? Então, assim, chegou o paciente que você suspeitou, pegou os sintomas, tem suspeita de hipercalcemia, solicita um hemogaso, solicita fazer esse cálcio ionizado de forma individual. Por quê? Cálcio ionizado acima de 1,5 milimol é emergência médica. Precisa tratar imediatamente, porque esse paciente corre risco, beleza? Então, gravem isso daí. Cálcio ionizado acima de 1,5
preciso, é emergência, é internação, tá? Por isso, muitas vezes, o paciente chegou no plantão, nada de só avaliar, mandar para casa com o remedinho e depois voltar. Não libera esse paciente antes de fazer uma avaliação completa, beleza? Sugere internação, deixe esse paciente na clínica, faça os exames e depois que você tiver tudo já organizado, já feito, aí sim, se o paciente tiver nada, ok, libera, estabiliza. Mas não antes do diagnóstico completo. Bom, só um algoritmozinho que eu deixei para vocês para a gente entender aqui, né? Então, primeiro, chegou o paciente, diagnosticou hipercalcemia, a gente vai tentar seguir esse protocolo aqui. Na maioria das vezes, a expansão volêmica, ela consegue controlar essa hipercalcemia. Às vezes, então, precisa chegar nos tratamentos mais específicos, mas precisa de monitoração para que a gente entenda isso. Então, chegou o paciente, internei, diagnostiquei que está com hipercalcemia, né? Fiz lá hemogaso, está lá acima de 1,5, preciso tratar? Primeira coisa, a gente vai fazer um bolus, vai repor essa volemia, vai expandir esse volume. Então, vou fazer um bolus inicial ali, nos primeiros 30 a 60 minutos, de 20 a 30 ml quilo, né? Nesse primeiro momento. Se ele tiver hipovolêmico, então você vê que aí sim aí vai a avaliação, vai a sua consulta, vai avaliar os parâmetros. Então, viu que o paciente está hipovolêmico, repõe expansão volêmica. Depois mantém, né? 2 a 4 ml quilo hora. Aí você vai ajustando de acordo com a necessidade. Esse objetivo inicial é restaurar a perfusão renal, aumentar a minha taxa de filtração glomerular e promover principalmente a excreção urinária de cálcio. Às vezes, só com essa primeira fase eu já consigo melhorar a condição do meu paciente. Mas eu tenho que ficar o quê, pessoal? Monitorando pressão. Então, ó, tem que monitorar a pressão arterial, perfusão e o débito urinário. Bom, comecei a expandir, melhorei, eu posso passar para outra coisa que eu tenho mais comumente na minha clínica. Porque provavelmente se eu perguntar para vocês do plantão, dificilmente vocês vão ter lá já bifosfonatos disponíveis, né? Calcitonina disponível. Normalmente a gente usa depois em pacientes que estão mais graves. Mas o que eu preciso fazer? Expandir volume, agora a gente vai pensar em diurético, né? Então, se o paciente está hidratado, conseguir expandir volemia, aí eu posso começar o quê? A usar a diurese para aumentar essa excreção de cálcio. Mas, isso é importante, eu só vou usar depois que eu corrigir essa desidratação. Se você faz antes, você piora o quadro do paciente. Então, o nosso objetivo é aumentar essa excreção renal, mas eu preciso monitorar a hidratação, os eletrólitos e a função renal. E nunca, né, como eu disse, usar com esse paciente desidratado, tá? Furosemida, depois que eu hidratar o paciente. Bom, o que eu vou monitorar? Nas próximas 6 a 12 horas, o cálcio ionizado, né? Aí vai mais uma questão da clínica. Muitas vezes, o tutor não vai me liberar a fazer hemogaso seriada. Você precisa deixar isso claro para ele. Se você não tiver esse acompanhamento, você não vai saber como que esse paciente está evoluindo. Mas, se ele de tudo não te autorizar, a gente vai fazer o quê? O básico, né? Então, acompanha a ureia creatinina, vê o estado neurológico, avalie a condição clínica desse paciente, então aqueles sinais que ele está apresentando, vê se tem melhora. E se você estiver disponível, pessoal, um ecocardiograma seria interessante, porque a hipercalcemia vai causar arritmia e pode causar alterações cardiológicas mais graves. Chegou num quadro mais grave, não tem jeito, vou precisar investir nesse tratamento mais definitivo. Então, ou o pamidronato, né, que a gente vai usar 1 a 2 miligramas em infusão lenta, ou o zoledronato, que eu vou usar 0,1 a 0,2 miligramas quilo em endovenosa. Esses dois, os bisfosfonatos, pessoal, eles são um tratamento de eleição para condições mais longevas. Ele é o tratamento mais definitivo. Por quê? Porque ele vai ter um início de ação em 12 a 48 horas e vai durar semanas. E ele vai inibir a reabsorção óssea, né? Então, às vezes, em alguns tipos tumorais, eu preciso fazer o uso dele porque a hipercalcemia ela acaba se tornando continuamente. Mas, se o paciente está em emergência, se o paciente está com sintomas clínicos, aí compensa a gente o quê? Usar a calcitonina,
que ela tem um efeito rápido, mas é temporário, tá? Então, vou lá de 4 a 6 UI/kg, subcutâneo, intramuscular, nesses pacientes que têm hipercalcemia grave e que são críticos. Aonde que eu vou saber isso daqui, pessoal? Com avaliação, fazendo a hemogaso, tá? Então, lembrando que é um efeito rápido, mas temporário. Atenção máxima, né? Mais uma vez eu deixo reforçado. Não use diurético antes de estabilizar a volemia do meu paciente, então não vou usar desidratado, porque senão eu vou piorar a hipoperfusão renal, e aí se eu piorar, eu pioro o estado do meu paciente. E lembrando que é reversível, tá? Então a luz no fim do túnel ali é reversível na maioria dos quadros, mas eu preciso de diagnóstico, tá? Para que eu consiga reverter isso. Bom, acho que de hipercalcemia é isso, né? Mas depois, se forem surgindo dúvidas, vocês vão mandando lá no site da INVEPA, a gente vai esclarecendo. Hipoglicemia, pessoal, aqui é um outro ponto que normalmente a gente chega muito no plantão. Paciente hipoglicêmico. E aí a gente pode ter vários fatores, né? Então, a hipoglicemia, na maioria das vezes, né, ela vai acontecer por pacientes que têm insulinoma. Então, os pacientes que têm insulinoma vão chegar para vocês extremamente hipoglicêmicos, né? E isso é um caso que eu pego, às vezes, mais frequentemente. Convulsão. Opa, vamos voltar aqui. Convulsão é um dos principais sintomas. Então, pacientes que chegam convulsionando de forma repentina, o paciente está convulsionando, entrou com um tratamento padrão para convulsão, diazepam, não está estabilizando, não esqueçam de dosar a glicemia desse paciente. Precisa dosar a glicemia desse paciente. Por quê? Porque se o paciente tiver hipoglicemia, você precisa repor isso. E depois, igual eu falei, estabiliza primeiro, encaminha depois. Chegou o paciente, vou saber que é insulinoma? Não. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar. Tratei a convulsão, estabilizei meu paciente, fiz a glicemia, está hipoglicêmico, vou controlar a hipoglicemia, depois eu começo a imaginar o que está levando à hipoglicemia, né? A gente pode ter também outras questões, né? Não só o insulinoma, mas, por exemplo, alguns tumores, né, que vão ser produtores de IGF-2, que podem levar a produção ectópica de insulina, né? Então não só o insulinoma, redução na produção hepática de glicose, então o carcinoma hepatocelular muitas vezes pode provocar isso em algumas infiltrações, então o paciente ele reduz a produção de glicose e pode levar a um quadro de hipoglicemia severa, e às vezes o consumo aumentado de glicose pelo próprio tumor. Então nem sempre é insulinoma. Às vezes eu posso ter um paciente que tem câncer, mas está consumindo muita glicose e vai chegar para vocês em hipoglicemia severa. E hipoglicemia vai causar fraqueza súbita, tremores musculares, convulsões, desorientação e alterações do comportamento. É que na maioria das vezes, na clínica ou no plantão, o paciente, o tutor vai levar esse paciente, normalmente quando ele já tem manifestações mais severas. Por isso que a convulsão é uma das principais que a gente atende. Mas às vezes tem tutores mais criteriosos, né? Que começou ali a apresentar alteração do comportamento, tremor muscular, já vai levar até o serviço de emergência e aí vocês precisam dosar essa glicemia, tá? Então ter um glicosímetro à mão é extremamente importante. Lembrar que essas condições, elas podem apresentar o curso intermitente. Então, o que é isso? Podem ter melhoras e pioras num curto espaço ali de tempo. Então, às vezes o paciente começa a apresentar, o organismo estabiliza de forma compensatória, ele melhora, e o tutor às vezes esquece isso, ou às vezes você está no plantão, o paciente chega, você melhora ele rapidamente, vou dar alta. E às vezes o paciente vai para casa e piora de novo. Então, lembre-se, eu falei isso anteriormente, não libere esse paciente antes de fechar esse diagnóstico. Entendam o porquê que ele chegou naquela condição, tá? E essa hipoglicemia, ela pode ser episódica, né? E não está presente em todas as medições. Então, às vezes o paciente chegou para a clínica, chegou a hipoglicemia, controlou, não, estou controlando aqui, ele melhorou, vou mandar para casa. Às vezes a gente acaba relativizando isso e libera o paciente. E esse paciente depois volta para casa e piora. Então, lembrando, deixei aqui o ponto crítico para a gente imaginar,
uma glicemia normal isolada, ela não exclui a hiperglicemia paraneoplásica, beleza? Então, testei, deu hipoglicemia. Passou mais um pouco, testei de novo, normalizou. Não foi nada. Uma só não vai excluir a hipoglicemia paraneoplásica. Então, isso é extremamente importante. Bom, vamos lá. Chegou meu paciente em hipoglicemia, diagnostiquei que ele está com hipoglicemia, ainda não sei o que está levando a hipoglicemia, mas eu preciso o quê? Controlar a hipoglicemia dele. O que a gente vai fazer? Então, no primeiro momento, a gente vai usar bolas de glicose. Peraí. Vamos voltar aqui. Então, bolas de glicose 50%, de meio a 1 ml por quilo, tá? De forma endovenosa lenta, 20 a 30 segundos. Pode fazer diluição dessa glicose, então faz 1 para 1, 1 para 2, não tem problema. E 5 a 10 minutos reavalia a hipoglicemia. Glicosímetro e fitinha de glicemia. Vocês vão precisar acompanhar esse paciente, tá? Por um período mais longo. Fiz isso, estabilizei o quadro, voltou a ser normoglicêmico, aí eu vou passar para manutenção. Essa manutenção eu vou usar solução fisiológica com glicose ou soro glicosado mesmo e ver se o paciente vai estabilizar nesse período. A cada 1 a 2 horas eu vou estar monitorando esse paciente. Vou observar se ele vai manter a normotermia, se vai precisar de oxigenoterapia e se as convulsões vão ser controladas com benzodiazepínico, né? Com o diazepam, por exemplo. Bom, estabilizei, agora sim a gente está com o paciente estabilizado no plantão, tá com a emergência inicial estabilizada, a gente vai começar a estratégia de entender o que está acontecendo. Então, primeiro, meu checklist diagnóstico. Então, se a hipoglicemia está acontecendo, ela está abaixo de 60. Seria interessante o quê? Dosar a insulina sérica, para a gente acompanhar isso. Ultrassom abdominal. Por quê? Porque se tiver insulinoma, muitas vezes, dependendo, eu consigo pegar isso no ultrassom. Se eu tenho um carcinoma hepático, eu vou conseguir ver isso no ultrassom. Então, exames hepáticos também. As causas diferenciais que a gente vai avaliar, o insulinoma, que normalmente é a principal causa, tá? Principalmente pacientes refratários, convulsões que não respondem bem, né? Então, o insulinoma é a principal causa. As doenças hepáticas mais graves, sepsis ou doença sistêmica, neoplasia hepática. Então, assim, essas condições podem levar à hipoglicemia. No segmento, a gente vai encaminhar para um oncologista, aí sim, estabilizei meu paciente, agora eu vou encaminhar para a gente ver o que fazer daqui para frente, aonde a gente vai tratar e para investigar, né, essa causa primária e fazer esse controle glicêmico contínuo, beleza? O que é importante, pessoal? No plantão, o foco nunca é explicar todo o insulinoma, que eu vou falar do insulinoma que é o mais comum. Então, não preciso lá no plantão pegar o tutor, explicar para ele o que está acontecendo. O meu foco é o quê? É garantir que eu vou estabilizar essa glicemia, vou prevenir as convulsões, vou garantir que meu paciente está oxigenando e os detalhes tumorais, o que fazer, vai vir para o oncologista depois. Então, foquem na vida do paciente, foquem em estabilizar esse paciente. Bom, agora a gente vai falar de uma outra síndrome, né? Que é a CADH, que é a síndrome de secreção inadequada do hormônio antidiurético, que vai levar provavelmente o quê? A hiponatremia. Então, conceito e por que importa, né, pessoal? Como que essa síndrome vai funcionar? A CADH é a secreção excessiva do ADH, que é o hormônio antidiurético, ele vai levar à retenção de água e vai levar à hiponatremia dilucional. Ou seja, eu tenho, às vezes, o sódio na minha corrente em quantidades adequadas, mas eu vou ter muita água. Então, vamos imaginar, eu tenho um copo de sal, um copo de água com um pouco de sal, e eu vou colocar mais água. Isso vai ficar mais diluído, esse sódio vai ficar mais diluído. E é isso que normalmente acontece, né? Então, é como se a gente aumentasse a água e o nosso sódio fica muito diluído, e é onde o nosso paciente vai apresentar os problemas. Ele está mais associado normalmente a neoplasias torácicas e do sistema nervoso central. Então, quando eu tenho um paciente que eu estou suspeitando de hiponatremia, eu preciso começar a pensar em neoplasia, e muitas vezes, como são
em órgãos que eu não vejo no meu exame físico, eu preciso o quê? Avaliar. Então, pedir raio-x, pedir ultrassom, muitas vezes tomografia, né, para que eu consiga identificar a causa dessa hiponatremia. Então, a hiponatremia grave, né, ela pode causar edema cerebral, convulsões e coma. O maior risco é a correção rápida. Então, aqui é um ponto importante. Muitas vezes eu imagino que se eu tenho um problema, eu preciso corrigir ele rapidamente. Aqui a gente vai mudar isso. O meu paciente que tem hiponatremia, a minha correção deve ser lenta. Porque se eu corrijo rapidamente, esse aumento de sódio muito rápido, eu vou provocar lesões neurológicas severas muitas vezes. Então, essa correção ela deve ser o quê? Sempre lenta e monitorada, tá? Então, o pulo do gato aqui é o quê? O risco maior não é o sódio baixo em si, mas corrigi-lo rápido demais. Então, às vezes eu tenho paciente em hiponatremia, tenho um paciente com sintomatologia clínica e quero corrigir muito rápido e esse paciente pode desestabilizar e piorar. Então, preciso fazer uma correção sempre gradual. Bom, então, quando que eu vou suspeitar da CADH no paciente oncológico? Eu preciso, então, sempre diferenciar isso daqui, ó, a hiponatremia dilucional, que, ou seja, eu não estou tendo uma perca de sódio. Então, meu paciente ele não está perdendo sódio. Na verdade, o sódio dele está ficando mais diluído por conta da ação do ADH, né? Então, ele vai reter muita água, né? O hormônio antidiurético vai fazer que esse paciente retenha muita água, então esse paciente vai ficar com o sódio plasmático diluído. E aí eu vou ter as apresentações clássicas, né? Alterações neurológicas progressivas, então letargia, ataxia, convulsão, hiponatremia persistente, então o paciente, você dosou sódio, está abaixo, tratou, passou uns dias, fez de novo, está com sintoma, continua com hiponatremia. Por quê? Porque eu vou precisar pensar e descobrir a causa base. Se eu não tratar a causa base, esse paciente provavelmente vai continuar apresentando lesões, né? Então, hematócrito de proteínas totais frequentemente normais, às vezes eu não tenho percas gastrointestinais ou renais que expliquem esse sódio baixo, então o paciente que não está tendo outros sintomas de percas, né, do sódio, mas que está apresentando sinais neurológicos. O sinal de alerta, pessoal, então o quê? Dosei eletrólito, vi que o sódio está abaixo e o paciente tem sinal neurológico sem uma causa evidente. Vai sugerir esse distúrbio dilucional, ou seja, estou com muita água retida, principalmente em pacientes que têm o quê? Neoplasia torácica e sistema nervoso central. Então, preciso investigar isso daí. Por isso, da importância do diagnóstico, né? Então, ter paciência, solicitar os exames de forma correta e depois que eu diagnosticar, aí sim direcionar o tratamento desse paciente. Bom, aqui que eu falei para vocês, ó, essa é uma das síndromes que não adianta eu corrigir rapidamente. A minha correção é que ela precisa ser lenta. Um paciente que tem hiponatremia, eu não posso exceder o aumento dele aqui em 8 a 10 miliequivalentes nas primeiras 24 horas. Ou seja, então, se o paciente chega lá com um sódio de 120, né, miliequivalente, eu vou subir no máximo nas 24 horas para 128, 130. Não passar disso, porque se eu subir rapidamente, eu vou ter o quê? Complicações desse paciente, tá? Então, vou resolver primeiro a emergência neurológica, então, controlei a convulsão, diazepam ali. Se tiver mais algum sinal grave, né, a gente considera esse NaCl hipertônico. O NaCl normal, ele já tem uma concentração de sódio importante. Então, o soro fisiológico normal, ele já consegue corrigir bem essa taxa. Então, a 0,9%, ele já tem uma taxa ali, a 2 a 4, ele já vai conseguir corrigir isso de forma gradual, lenta, beleza. Só se tiver sinal muito grave, eu fiz o diagnóstico, meu sódio está muito baixo, às vezes eu posso usar o NaCl hipertônico, né, que tem uma concentração de sódio muito maior. Se eu não me engano, o NaCl 0,9 tem 153 e o hipertônico vai ter 530, mais ou menos, a concentração de sódio. Então dá uma diferença grande e se há alguém que não está preparado para isso, vai descompensar esse paciente, porque vai querer subir sódio demais, eu posso causar lesão neurológica mais grave, tá? Então eu vou monitorar esse sódio a cada 4 a 6 horas, aí você pode fazer por eletrólito, por hemogaso, aí você vê o que tem disponível na sua clínica para fazer esse controle melhor, fazer essa correção máxima que eu já disse,
nessas primeiras 24 horas. E lembrar que esse paciente requer internação e monitoração contínua. Então, o paciente vai ficar com você na clínica internado, você vai precisar acompanhar. E lembrar, pessoal, um ponto importante. A gente sabe que ocorre muita troca no plantão, né? Então, assim, às vezes eu estou ali, atendi o paciente e outro colega que vai acompanhar. Desses casos, dessas síndromes paraneoplásicas, você precisa deixar tudo muito, muito bem explicado. Porque, às vezes, o controle e a monitoração elas são muito mais importantes nesse contexto geral, tá bom? Então, lembrar que essa síndrome ela é reversível, né? Se a gente tiver o diagnóstico precoce e o manejo adequado. E que o prognóstico vai depender principalmente de onde é a neoplasia primária. Então, a neoplasia primária do tórax que é operada, é uma neoplasia do sistema nervoso central que eu consigo diagnosticar, que eu consigo tratar, isso vai ser o que vai fazer a diferença. Bom, vamos passar então para a parte das anemias, que é outra síndrome paraneoplásica que pode acontecer. Então, o câncer pode provocar várias alterações. E aí a gente vai diferenciar aqui, principalmente, dois tipos. A anemia regenerativa da anemia não regenerativa. Então, a regenerativa, muitas vezes, ela é uma hemorragia aguda, né? Crônica, associada a algum tumor que provocou ruptura, sangramento, lesão. E eu tenho aquela não regenerativa, que está sendo causada por inflamação crônica ou por uma infiltração medular, por exemplo, de um mieloma, de algum outro tipo de tumor. Lembrando que a anemia regenerativa ela vai ter um curso mais rápido, né? Então, choque, taquicardia, mucosas pálidas, fraqueza. E a não regenerativa vai ter um curso mais lento, né? Então, sinais mais compensados inicialmente. O ponto-chave aqui é o quê? Que na regenerativa o hematócrito pode estar inicialmente normal e depois a queda ocorre quando eu redistribuo a volemia desse paciente. Então, acontece muito do paciente às vezes estar muito desidratado, porque o baço vai controlar isso daí no primeiro momento. E quando eu coloco esse paciente no soro, repito o exame, o hematócrito foi lá para baixo. E aqui já na anemia não regenerativa, eu não posso ficar só com o valor de hematócrito, eu preciso avaliar a perfusão em conjunto. Outra questão que eu posso ter nas anemias é o quê? As hemólises imunes paraneoplásicas, né? Então vai ter produção de autoanticorpos, o tumor vai produzir, vai causar destruição dessas células, né? E aí eu vou ter anemias agudas, icterícia, hemoglobinúria, esplenomegalia, então o baço cresce muito por conta desses autoanticorpos que o tumor vai produzir, né? E lembrar que essas elas podem evoluir rapidamente e devem, às vezes, na maioria das vezes, exigir uma conduta emergencial rápida, tá? Bom, lembrando, isso daqui é extremamente importante, esse eu vou marcar aqui para vocês, ó. Opa, peraí, vou apagar aqui. O hematócrito normal, ele não exclui hemorragia grave, tá? Então, não é porque eu olhei o hematócrito normal que estou excluindo, meu paciente então não tem hemorragia. Então, lembre-se disso. Não confie apenas no valor do hematócrito. Um paciente com hemangiosarcoma, né, pode apresentar inicialmente hematócrito normal, mesmo com sangramento ativo. Então, às vezes o paciente chegou lá, você fez, rodou um exame rápido, hematócrito normal, não é sangramento não. E depois, né, porque você tem a contração esplênica inicial ali, redistribui a volemia de forma compensatória e esse hematócrito inicial não vai refletir o volume sanguíneo total. Então isso é importante que vocês gravem. E o que realmente a gente precisa avaliar? A pressão arterial, o lactato, lembra que eu falei para vocês lá do lactato no início? Então aqui é onde ele entra, extremamente importante que a gente tenha um lactímetro ou o lactato. Por quê? Porque ele vai indicar hipoperfusão. Então, quando eu tenho lactato acima de 2,5, normalmente é um paciente o quê? Que está em hipóxia tecidual. Aqui sim é um fator que vai me influenciar em pensar em transfusão ou não. Então, o lactato ele vai fazer essa grande diferença. Lembrar que a perfusão ela é superior, né, ao valor do hematócrito, então eu preciso avaliar como está a minha perfusão, então não só o valor isolado do hematócrito. Esse paciente ele pode estar em choque, muitas vezes com o hematócrito normal. Então isso é extremamente importante que a gente consiga entender. E lembrar que o lactato, né, ele é um marcador mais precoce e sensível que o hematócrito em si, tá bom? Bom.
Então, quando que eu vou transfundir? Aí é a lógica do plantão, tá? O que a gente vai começar a pensar nesse paciente? Vamos lembrar aqui, então, a gente está numa aula de emergência oncológica, meu paciente tem hemorragia e tem câncer. Lembra que eu falei, estabiliza primeiro, descobre o que é o tumor depois. Então, precisa avaliar o meu déficit de oxigênio, o metabolismo desse paciente, então vou avaliar o lactato, quais são os sinais vitais desse paciente, então frequência cardíaca, a pressão arterial, tempo de preenchimento capilar, temperatura, e qual que é o estado clínico desse paciente. Nível de perfusão, consciência, está estável, não está estável. A partir disso, a decisão transfusional ela vai ser o quê? Não baseada no hematócrito, mas sim na presença de hipóxia tecidual e instabilidade hemodinâmica. Então lembre-se, pessoal, transfunda paciente e não número. Então eu preciso transfundir o meu paciente e não o número que ele está apresentando. Por isso é importante que a gente tenha esses recursos disponíveis, tá? Então, indicação para transfusão: choque com sinais de hipoperfusão, hemorragia ativa significativa, lactato aumentado e persistente, taquicardia e hipotensão não responsivas a fluidos, anemia com sinais clínicos de hipóxia. Então, tudo isso vai ser indicação. As contraindicações relativas, né? Então, o paciente que está estável e não tem sinal de hipóxia. O paciente que tem uma anemia crônica, mas está compensada. Paciente que tem uma causa reversível em tratamento, né? Então, a gente pode reverter só com o tratamento. Risco transfusional maior que benefício. A gente precisa pensar nisso também. Às vezes o risco de transfusão ele vai ser maior do que o benefício que a transfusão vai trazer. Então, lembrar, mais uma vez, que a hemorragia aguda ela pode ocorrer com hematócrito inicialmente normal e sempre eu preciso basear o quê? Minha decisão na perfusão e no estado clínico geral do meu paciente. Bom, agora falando das coagulopatias e aproveitando esse gancho que vem das anemias, né? A gente pode ter coagulopatias paraneoplásicas também. Então, o que é importante a gente saber? Por que o câncer pode causar essa trombose e hemorragia? As neoplasias elas vão induzir esse paciente a um estado pró-coagulante, por ativação endotelial e liberação de fator tecidual e citocinas inflamatórias. Então, isso vai levar à formação de microtrombos e vai consumir os meus fatores de coagulação, fazendo isso com que o meu paciente possa evoluir para uma CID, né, para uma coagulação intravascular disseminada, com trombose e hemorragia simultâneas. Então, não é porque eu tenho trombo que eu não vou ter hemorragia. Na verdade, eu posso ter as duas situações de forma simultâneas, tá? Como que isso ocorre? Então, primeiro o tumor vai liberar, né, esses fatores teciduais e citocinas pró-coagulantes, que são frequentemente, principalmente no hemangiosarcoma, linfoma e mastocitoma. Normalmente são os cânceres mais comuns que provocam essa liberação. Ele vai liberar, né, essas citocinas, que vai manter uma ativação persistente da coagulação e vai promover uma disfunção endotelial, promovendo uma inflamação crônica e um estado pró-trombótico do meu paciente. Esse endotélio ele vai estar ativado, né? Ele vai expressar essas moléculas pró-coagulantes, vai reduzir os mecanismos anticoagulantes naturais, e aí eu tenho a minha cascata de coagulação toda complicada, né? Porque eu vou ter a formação disseminada de microtrombos e vou ter o consumo progressivo das plaquetas e dos fatores de coagulação. Então, meu paciente pode ter trombo e pode ter hemorragia juntas, né? E aí os efeitos trombóticos, né? A gente pode ter tromboembolismo pulmonar, trombose vascular periférica, infartos, né, em órgãos importantes como rim e cérebro, obstrução de catéter vascular, os efeitos hemorrágicos, então petequias equimoses, sangramentos de mucosa, hemorragia gastrointestinal, hemorragias cavitárias. E o que é importante, pessoal? Os pacientes com coagulação intravascular disseminada e efusão cavitária são extremamente instáveis. Então isso eu preciso começar a pôr na minha cabeça. Peguei o paciente, suspeitei de CID e de efusão cavitária, esse paciente ele vai ser extremamente instável. É quadro grave. Fluidoterapia excessiva, eu posso o quê? Piorar essa perfusão, e é isso eu preciso considerar o quê? Drenar e suporte hemodinâmico cuidadoso para esse paciente. Então, lembra do POCUS, né, o nosso ultrassom beira-leito? Muitas vezes o ultrassom vai ajudar demais nesse diagnóstico aqui. Então, eu preciso sempre lembrar dele nesses momentos. Bom, masto. Esse daqui é o
grande vilão ou não da oncologia. Por quê? Porque o mastocitoma, ele pode, a gente brinca, né, nos meios oncológicos, ele é meio Ruth e Raquel. Ele pode ser muito bonzinho, então, porque eu tenho mastocitomas de grau 1, de baixo grau, que podem ter um comportamento muito indolente, um comportamento que não vai causar muitas alterações, e eu tenho aqueles mastos de grau 3, grau 2, de alto grau, né, que vão provocar muitas alterações no paciente. Então, ele é meio que Ruth e Raquel. Pode ter um comportamento muito bonzinho e pode ter um comportamento extremamente agressivo. O nosso foco hoje, claramente, é nas complicações que esse masto vai causar no nosso paciente. Bom, então vamos lá. Como que ele vai fazer isso? Primeiro, o principal foco dele e o principal quadro grave que ele provoca são as crises de degranulação, né? Os mastócitos, que são as células do mastocitoma, elas são ricas em grânulos e esses grânulos eles podem liberar mediadores inflamatórios de forma súbita, né? Causando muitos efeitos sistêmicos. Então, vai liberar histamina, heparina, catepsina, prostaglandina, leucotrienos, citocinas. Então, todos esses grânulos podem liberar essa série de componentes, né? Esses mediadores. Como que ele vai agir? Vai causar vasodilatação sistêmica, hipotensão, aí ele pode aumentar a permeabilidade vascular, reduz a perfusão tecidual e pode levar, né, e pode evoluir, aí sim mais grave, para choque distributivo, que é quando o paciente já tem sangue suficiente, mas o sangue não consegue circular, né? Os mastos, normalmente eles vão apresentar manifestações gastrointestinais, né? Então a histamina ela vai estimular a secreção ácido gástrica, causando gastrite, ulceração, vômitos recorrentes, pode provocar melena. Crises hipotensivas, porque como ele causa vasodilatação, ele pode levar a choque distributivo, então tem que avaliar isso. Risco perioperatório, então toma cuidado chegou o paciente com tumor, sem diagnóstico, sem fazer nunca, você fica lá massageando, apertando, palpando, fazendo uma avaliação clínica muito intensa naquele paciente. Se for um mastocitoma, você corre risco de liberar tudo isso daqui e ter esse paciente seu em um estado de risco grave em momentos logo depois, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Risco cirúrgico elevado, por quê? Porque muitas vezes a gente pega paciente, opera sem diagnóstico prévio, acha que o masto, a gente fala que ele é o grande imitador. Por quê? Porque ele pode, às vezes, aparecer em tumores pequenos e causar grandes problemas. Então, cuidado com cirurgia ou fazer algo sem diagnóstico. Então, é importante. Porque, quando eu mexo num tumor desse, né, então faço o meu gatilho ali, os estudos eles mostram que até 25% dos pacientes desenvolvem hipotensão perioperatória. Então, às vezes é um paciente que você vai, está tudo bem no pré-operatório, durante a cirurgia você tem paciente. E esse risco de hipotensão ele pode persistir até 48 horas após o procedimento. Quando a gente opera masto, pessoal, não existe alta no mesmo dia. Normalmente a gente pede para esse paciente ficar pelo menos 24 ou 48 horas internado. Por quê? Porque eu tenho risco de alterações tardias. Então, como que eu vou reconhecer esse paciente, essa alteração, e qual vai ser minha conduta no plantão? Vamos lá, então. Primeiro, eu preciso avaliar os meus sinais de crise. Então, meu paciente tem hipotensão, tem taquicardia, tem fraqueza aguda, chegou com vômito, vômito com sangue, tem melena, tem colapso circulatório, começa a suspeitar de mastro. Avaliou, viu uma massa externa, ulcerada, começa a pensar em mastocitoma. Primeira coisa, chegou com esses sintomas, eu vou internar meu paciente. Fluido com os cristalóides é a primeira intervenção que eu vou fazer. Depois eu vou associar antistamínico de H1 e antistamínico de H2. Então eu vou associar prometazina ou difenhidramina e ranitidina e famotidina, além de protetor gástrico. Então vou tentar estabilizar isso daqui. E em situações mais graves, né, pode ser que seja necessário suporte intensivo, vasopressores, porque o paciente às vezes está hipotenso, e monitoramento hemodinâmico. Prevenção, pessoal, antes de manipular qualquer tumor, eu não sei o que é o tumor, eu vou usar antistamínico, tá? Muitas vezes a gente usa de forma preventiva, até que eu consiga fazer esse diagnóstico.
Bom, então aqui, para a gente entender algumas coisas. Primeiro, uma curiosidade. O mastro ele pode apresentar esse comportamento imprevisível. Mesmo tumores pequenos, lembra que eu falei? Eles podem causar liberação sistêmica de mediadores. Então, não julguem o livro pela capa. Não é porque o tumor é pequenininho que vocês não vão ter problemas, tá? É lógico que o tamanho é um fator prognóstico, mas nem sempre é o nosso único fator. Então, tumores pequenos podem provocar alterações. E na questão dos mastros, os tumores viscerais são normalmente os que têm um risco maior de complicações sistêmicas, tá bom? Olha o pulo do gato. Hipotensão súbita em paciente com mastro deve ser considerado crise de degranulação. Então, o paciente chegou, você tem diagnóstico de mastocitoma já. Esse paciente, ele está hipotenso, eu preciso considerar que esse paciente está em crise de degranulação. E aí, mesmo que eu não tenha manipulação evidente daquele tumor. Ah, não mexi. Mas às vezes o paciente, só de caminhar, deitar, outras alterações ambientais que ele pode fazer, manipulação desse tumor, pode levar a essa crise. Atenção máxima. Hipotensão por degranulação pode evoluir rapidamente para choque. Então, tem hipotensão, suspeitei de mastro ou tem diagnóstico de mastro, toma cuidado porque pode evoluir para o choque. Inicia fluido rapidamente e monitora a perfusão. O que eu não posso esquecer? Manipulação tumoral, biópsia, cirurgia aumentam significativamente o meu risco de crise. Então, sempre eu vou considerar o quê? Pré-medicação antes desses procedimentos, tá? Então, medico com antistamínico, então vou fazer prometazina, vou fazer difenidramina antes desse paciente, antes de eu manipular, antes de eu mexer, antes de eu operar, tá bom? Por quê? Vou fazer uma citologia, mesmo que o tumor seja pequeno. Se tiver uma suspeita de mastro, ou se você não tem ideia do que seja, faz a prometazina antes para evitar esses riscos. Uma luz no fim do túnel, né, quando eu consigo reconhecer isso precocemente e faço o tratamento adequado, a maioria dos pacientes consegue estabilizar da crise de degranulação, tá? E depois, lógico, o controle definitivo ele vai depender do tratamento do tumor. E aí sim eu vou encaminhar o onco, e aí sim a gente vai diagnosticar de forma correta esse tumor, graduar ele e estadiar. E lembra de conversar com o tutor, pessoal. Explicar que o tumor pode liberar essas substâncias que causam queda na pressão, causam alterações gastrointestinais e que essas complicações elas podem ser tratadas. Mas por que é importante lembrar o tutor disso? Que às vezes o tutor fica em casa mexendo no tumor, pegando o paciente, apertando. Se você tem uma suspeita de mastro, explica isso para o tutor para que evite de fazer isso em casa, tá? Então olha aqui, algumas imagens para lembrar a gente do mastocitoma. Então ali ele pode chegar para você nessa apresentação aqui, ulcerada, vermelha, inflamada, extremamente hemorrágico, que muitas vezes pode chegar. Ou ele pode chegar assim, em não uma apresentação clássica, mas com petequias, com equimoses, né? Esses sinais hemorrágicos em volta, e isso aqui já pode ser um mastro em crise de degranulação. Ali o paciente que vai chegar em vômito, então às vezes o paciente vai chegar vomitando muito, sem um motivo específico anterior, ou vou ter melena, né? Aquelas fezes escuras, e aqui lembra, né? A gente sempre pôr na cabeça, fezes escuras, melena, por quê? Porque teve digestão, então esse sangramento está vindo do meu trato intestinal mais superior, estômago, intestino delgado. Sangramento ativo, isso provavelmente está vindo mais da minha porção final. É importante que a gente diferencie isso daí também. Vamos continuar então. Caquexia paraneoplásica, essa sim é uma emergência silenciosa, porque às vezes o tutor demora muito em reconhecer ou ele acaba levando muito tempo para levar esse paciente. Espera ele emagrecer muito, perder muito peso, perder muita reserva fisiológica para poder levá-lo. Bom, então, o que é a fisiopatologia? Primeiro, que a síndrome metabólica, né, que vai ser causada pelo próprio tumor, que é aquela inflamação crônica que a gente tem conversado aqui desde o começo, aonde eu vou ter o quê? Liberação de citocinas, então, TNF2-alfa, interleucina 1, interleucina 6, que vai levar ao catabolismo muscular progressivo, então o paciente vai entrar em um catabolismo intenso, resistência à insulina, aumento do meu gasto energético basal, então aquele paciente vai gastar muito mais energia, né? Perda de massa magra, mesmo com ingestão alimentar, isso é um ponto importante para vocês focarem na anamnese. O tutor às vezes fala, não, mas ele está comendo super bem e está perdendo peso. Então, isso é um gatilho para pensar em caquexia, tá?
E lembrar que a caquexia ela não é reversível somente com suporte nutricional. Se eu não faço o diagnóstico do que o meu paciente está apresentando, qual tipo de tumor que ele tem, e se eu não faço esse tratamento primário, eu não vou conseguir resolver só com suporte nutricional. Bom, no plantão, normalmente esse paciente vai chegar ou hipotenso ou com choque, vai chegar com hipoglicemia, vai ter hipoproteinemia, e é um paciente que vai ter uma resposta reduzida a fluido. Eu vou pôr na fluido e você vai ver que ela não vai responder tão rapidamente. Então, o paciente tem uma baixa reserva fisiológica, né? Esse reconhecimento precoce vai ajudar muito. Os sinais de alerta vão ser perca de peso, né, acima de 10%, fraqueza progressiva, atrofia muscular evidente, anorexia, hiporexia, hipoalbuminemia. E mesmo estáveis, esses pacientes podem descompensar subitamente. Então, vocês lembrem, o paciente com caquexia, ele às vezes está estável em casa, mas ele vai descompensar de uma hora para outra. Tem que pensar nisso, tá? Para vocês, qual que é o ponto-chave, pessoal? Paciente caquético, gravem isso, paciente caquético tem reserva fisiológica reduzida. Então, ele pode parecer estável, então às vezes eu interno ele, está estável. E ignoro aquele paciente, eu deixei para lá, achando que está tudo bem. E subitamente ele pode evoluir por conta de estresse, infecção, sedação, manipulação, ele vai acabar descompensando de forma súbita. Então toma cuidado com isso daqui. As condutas principais: estabilizar, suporte metabólico e monitorar. Então primeiro eu vou estabilizar, né? Corrigir a hipoglicemia, melhora fluido, monitora a pressão desse paciente, dou suporte para ele, então vou evitar que ele tenha um jejum muito prolongado, vou iniciar suporte hipercalórico com ele, então preciso fazer suporte nutricional precoce, melhoro a minha dieta desse paciente, né, com dietas mais hipercalóricas, e vou manter monitoração, glicemia, pressão, perfusão e estado mental. Isso é o que a gente vai precisar fazer. Continuando então, caquexia é isso, vamos para a neutropenia febril, que é outra síndrome que acontece de forma muito rápida e muito intensa nos nossos pacientes, e é urgência oncológica. Então, o meu paciente chegou, na maioria das vezes, aqui é um foco importante, esse paciente já vai estar em tratamento, tá? A neutropenia, normalmente, ela vai acontecer no paciente que já está fazendo químio, por exemplo. É a fase mais comum. Então, ele vai chegar, você vai fazer o hemograma, você vai ver o quê? Neutrófilos abaixo de 1000. Neutrófilo abaixo de 1000 é risco grave. O paciente precisa de cuidado intensivo. Abaixo de 500, alto risco de sepsis. Riscos extremamente importantes, tá? Então, esse paciente ele vai o quê? Perder a principal defesa dele contra infecções bacterianas, eu vou ter um alto risco de bacteremia e sepsis, e eu vou progredir rapidamente para o choque séptico. Então, identifiquei. Risco crítico. A sepsis é a principal causa de morte, pessoal. Esse paciente abaixo de 1000, abaixo de 500, ele vai estar em risco. Então, a minha mortalidade, de 5 a 15%, mesmo com o tratamento. Então, mesmo que eu trate, esse paciente vai estar em risco. Essa evolução ela pode ocorrer dentro de poucas horas. Então, não pense que o paciente vai chegar com neutropenia febril e que vai ser algo que vai demorar. Em poucas horas eu posso ter uma evolução grave. E nem sempre eu vou ter pus ou inflamação evidente, tá? Eu posso ter neutropenia febril rápida e esse paciente ele pode não ter nenhum sintoma externo de infecção, de inflamação. Qualquer febre nesse paciente ela é grave. O paciente chegou, avaliei, chegou febril, 39,5 de temperatura. Fiz hemograma, está abaixo de 1000, é correr contra o tempo. Precisa de cuidado rápido. Então, a apresentação clínica, né? Eu vou pegar aquele paciente que tem uma febre, que vai estar ali 39,2 acima, 39,5, começou letárgico, está anorésico, a mucosa está ficando pálida, fraqueza, e lembrar que a febre pode ser meu único sinal inicial. Então, às vezes o paciente está até estável, eu faço o exame, está febril. Fiz o hemograma, rodei rápido, aí sim compensa você rodar ali um exame rápido, né? Numa máquina, se você tiver, para ver a taxa de neutrófilo. Deu neutropenia, protocolo de emergência, tá? Então aqui é o meu protocolo que a gente chama de protocolo de primeira hora. Eu vou fazer o quê? Emergência tempo dependente. Coleto o exame, fiz hemograma,
não vou aguardar nenhum resultado de cultura, nada, fiz o hemograma, o paciente tem febre, tem histórico de químio, eu já começo com antibiótico de amplo espectro. Precisa fazer antibiótico, tá? É correr contra o tempo aqui. E aí depois, para a gente estabilizar, eu vou avaliar continuamente esse paciente no plantão. Pressão, perfusão periférica, temperatura, glicemia e o estado mental. E se tiver hipotensão, lembrar que além do antibiótico, eu vou fazer expansão volêmica, vou entrar com fluido imediato, tá bom? E a mensagem chave para vocês aqui: neutropenia febril é uma emergência médica, tá? E muitas vezes é vocês que vão acompanhar esse paciente. Então, se eu atrasar o antibiótico, o meu risco de óbito aumenta. Então, tem neutropenia, tem febre, tá fazendo tratamento com quimioterapia, é antibiótico, tá? Eu não vou esperar um diagnóstico para entrar com antibiótico. Entra com antibiótico primeiro, investiga depois o total num segundo momento. Existem outras causas que podem levar a essa neutropenia, para o próprio tumor, outras situações, mas o foco, na maioria das vezes, acontece por conta da quimioterapia. Vamos continuar então. Aqui agora a gente vai falar de químio e das complicações que a químio pode provocar no tratamento, além da neutropenia. Bom, falando primeiro das complicações iniciais, né? Ajuste de dose e toxicidade sistêmica. Então a químio, ela normalmente é dose dependente e ela pode provocar alterações sistêmicas importantes nesse paciente. Na maioria das vezes, o oncologista vai estar acompanhando essa dose e os sintomas que o paciente está apresentando. Mas muitas vezes o paciente vai passar mal em casa ou na emergência e vai procurar vocês primeiro, vai procurar o plantonista. Então, na anamnese, sempre perguntem: é um paciente que está fazendo uso de quimioterapia? Vocês vão precisar acompanhar. A neutropenia, como a gente falou, é a mais comum e é a que tem um potencial fatal. Vômitos, diarreia, letargia, anorexia, a trombocitopenia que também pode acontecer, eles são menos graves, vamos dizer assim. São sinais que você vai conseguir tratar com mais facilidade. Normalmente o paciente vai responder bem. A neutropenia é o nosso foco principal. A conduta geral é monitorar esse paciente com hemograma, ajustar a dose no segundo momento. Então, você vai relatar para o oncologista, né? Ou fazer um relato que o tutor, olha, fala para o seu oncologista que o paciente apresentou alteração e o oncologista vai reavaliar essa dose. E fazer o suporte sintomático. Reação anafilática. Essa daqui eu acho que vai ser menos comum de vocês pegarem no plantão, porque normalmente o oncologista vai estar acompanhando e vai acontecer naquele momento, ele vai estar junto do paciente. Mas, como a gente sabe que tem muito clínico geral que trata o paciente com químio, né? A gente fala os TVTs da vida, então nem sempre encaminha para o onco. Existem alguns clínicos que acabam optando por tratar o paciente de forma direta, sem encaminhamento, e acabam fazendo a químio, e é importante que vocês saibam disso, por isso eu trouxe. Todo quimioterápico, ele tem um potencial de choque anafilático, então tem que tomar cuidado com isso daí. Se você optar por você tratar esse paciente com quimioterapia, esse paciente ele pode ter um choque anafilático. O principal, né? Aquele quadro clássico de hipersensibilidade, então edema facial, urticária, vômito, hipotensão, taquicardia e, por fim, mais grave, o colapso circulatório. A conduta imediata, estou lá aplicando um quimioterápico, por exemplo, uma doxorubicina, né? Eu tenho que interromper a infusão, se necessário administrar adrenalina, fluido endovenosa, antihistamínico, corticosteroides e oxigenoterapia. É o tratamento padrão, mas tem que tomar cuidado, porque quimioterápico pode provocar choque anafilático grave. Aqui é outro ponto, que normalmente é o oncologista que fica com esse ônus, né, porque a gente acaba o tempo inteiro tendo um risco de ter extravasamento quimioterápico, mas se um de vocês forem aplicar quimioterápico no plantão, ou forem acompanhar algum colega que está fazendo isso e for assumir um plantão mais tarde, tem que tomar cuidado. Por quê? Todo quimioterápico, pessoal, tem potencial de lesão grave
quando extravasado por via subcutânea. Então, se a indicação do quimioterápico é aplicação endovenosa e ele extravasa, a gente tem riscos gravíssimos, né? Então, quando eu estou lá fazendo, por exemplo, uma doxorubicina, uma vincristina e, porventura, ocorra extravasamento, é emergência oncológica. Então, preciso, no primeiro momento, interromper a infusão do fármaco, né? Então, o primeiro passo é interromper totalmente. E aí é que está o erro muitas vezes. Muita gente, às vezes, está fazendo o quimioterápico, começa a aplicar, extravasou, interrompe e tira tudo. Você não vai tirar o catéter, pessoal, porque você vai tentar aspirar o máximo possível pelo acesso que você tem. Você vai tentar tirar o máximo que você conseguir. Você vai aplicar ali em volta, no próprio catéter, fluido, pode fazer soro fisiológico, o máximo possível para tentar diluir naquele subcutâneo, aquele fármaco, e aspirar ele. Então, só vou remover o catéter depois que eu aspirar. E não vou massagear o local. Ah, extravasou rapidinho aqui, deixa eu dar uma massaginha para isso. Não, se você faz isso, você vai espalhar mais o fármaco e vai aumentar a lesão, tá? Aí você vai aplicar compressas depois, de acordo com o tipo que você aplicou, né? Então, fria, antraciclinas, vinca, alcaloides, a morna, dependendo do protocolo específico. E, em alguns casos, eu tenho antídotos, né? DMSO e hialuronidase, para você usar ali. Precisa monitorar o local por vários dias, tá? Porque, por exemplo, doxorubicina extravasou, a comunicação é grande. Por quê? Porque pode provocar necroses extensas, e são necroses que elas vão aumentando e muitas vezes precisam de cirurgia para controle. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então a gente pode ter necrose tardia, pode ter lesões sérias ali por conta do extravasamento. Inclusive, isso é um ponto que deve ser conversado com o tutor. Por quê? Nem sempre o extravasamento é culpa do veterinário. Podem acontecer emergências, muitas vezes pacientes irracíveis e que têm muita dificuldade. Eu, por exemplo, se eu pego um paciente muito bravo, eu não aplico, não administro o clínico sem esse paciente estar sedado. Porque muitas vezes, se ocorrer o risco de extravasamento, eu vou ter essa emergência aqui. Então, extravasamento é uma emergência local e a intervenção precoce ela é extremamente importante, tá? Então, eu vou ter que monitorar ali depois sinais vitais, avaliar a pressão, controlar a dor, dói muito esse extravasamento, causa muitas lesões, e reavaliando essas primeiras 24, 72 horas, como o meu paciente vai evoluir, como a ferida vai evoluir. Tá acabando, pessoal, tá quase. Vamos lá agora para nossas emergências, né, oncológicas, e a gente vai falar da síndrome de liso tumoral. Isso é mais comum em seres humanos, mas é importante que vocês saibam porque também pode acontecer nos animais, tanto cão quanto gato. Eu posso ter o quê? Uma redução drástica do meu tumor e esse tumor vai lisar essas células e vai liberar potássio, cálcio, fósforo e vai causar uma série de consequências graves para o meu paciente. Bom, então, o que eu preciso saber? Às vezes, eu estou lá com um paciente com um tumor gigante, né, um linfoma, por exemplo, que eu não sei muito bem o que é, ou não tenho diagnóstico, e eu vou lá e faço corticoide nesse paciente. Quando eu faço corticoide, dependendo do tumor, por exemplo, um mastócito, o mastócito corticoide pode causar ali lise e mastócitos, e fazer uma lise tumoral. E essa lise tumoral, ela vai liberar potássio, ela vai liberar fosfato, ela vai reduzir o cálcio, ela vai provocar azotenia, acidose, e ela vai liberar o quê? Uma série de conteúdos intracelulares no organismo do paciente, o que pode levar a uma síndrome paraneoplásica e que pode ser potencialmente grave. Por quê? Porque a maioria desses pacientes fazem uma hiperpotassemia. Normalmente, vocês sabem, né? O pessoal usa muito, é muito comum fazer em procedimentos, vão fazer eutanásia, usar o cloreto, né, de potássio, e o potássio alto, ele é extremamente grave. Então, o tumor, quando ele está em lise, então usei lá químio, fiz corticoide, meu tumor reduziu muito o volume, lisou, ele vai liberar muito potássio. E essa liberação alta de potássio pode ser fatal para o meu paciente. Então, o que é importante eu saber, pessoal?
que o plantonista deve fazer? Fiz uma conduta resumida para vocês. Primeiro, saber que é uma emergência, né, metabólica. Então, eu preciso agir rápido. Eu vou fazer fluido agressiva nesse paciente, então vou entrar com NSL, solução fisiológica mesmo. Preciso monitorar o potássio, e quando eu vou monitorar o potássio, eu vou entrar com insulina e glicose. Por que insulina e glicose? Eu preciso fazer esse potássio voltar para dentro da célula, né? Eu preciso voltar a fazer esse potássio voltar para a célula, porque quando ele sai para o meio extracelular, ele vai causar essas alterações mais graves. Então, eu vou usar a insulina regular, normalmente 0,1 a 0,25 kV, para fazer esse potássio voltar, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer glicose, para não deixar esse paciente com o uso da insulina entrar em hipoglicemia, tá? E a intenção é o quê? Depois eliminar esse potássio do corpo, através da solução fisiológica, da fluido, associada à furosemida, tá bom? E lembrar que eu preciso tratar a causa base. O que causou a lise tumoral, o tipo de tumor, preciso pensar em tratar esse tumor primariamente. Então, para a gente lembrar, a síndrome da lise tumoral, ela pode causar morte rápida, porque ela libera potássio muito rápido. Aliás, ela vai causar a morte rápida dessas células, pode causar a morte do paciente também, e ela vai liberar esses eletrólitos, né? E pode levar a colapso metabólico e o risco de arritmia fatal e insuficiência. Então, por isso que a síndrome de lise tumoral é uma emergência e a gente precisa de cuidados. E aqui a gente vai concluindo o nosso módulo, pessoal. E eu trouxe aqui um resumo para a gente lembrar de tudo que a gente pode fazer de forma mais resumida aqui, alguns quadrinhos. Então, primeiro, mentalidade. Eu preciso tratar a fisiologia e não o diagnóstico. Então, estabiliza primeiro, encaminha depois. Uma pergunta guia. O que está matando o meu paciente? O que está levando o meu paciente ao quadro grave? Então, eu preciso entender para eu saber agir. E eu vou separar rápido aqui. É tumor? É uma síndrome paraneoplásica? É o tratamento? É uma doença concomitante que ele tem? Então, esses fatores, essa diferenciação vai ser extremamente importante para que vocês definam e conduzam da melhor forma esse caso. Os meus 10 minutos, né, pessoal? É aquela fase inicial. O oxigênio, perfusão, controle de dor. Primeiro eu vou fazer isso. Acesso, amostras, glicemia, lactato, são os fatores mais importantes. E o POCUS, quando eu tenho choque ou dispneia. Lembra do ultrassom rápido? Ultrassom point of care, beta leite? Se eu tiver disponível, isso vai me ajudar muito. Depois, corrija o que está descompensando e o que está matando. Então, eu preciso corrigir a hemorragia, o choque, a hipóxia, o distúrbio metabólico. Se o paciente está em sepse, tem neutropenia, está em trombose, está em coagulação intravascular disseminada, preciso avaliar isso. Reavalio tudo isso, né? Pressão arterial, lactato, diurese, estado mental, e eu vou fazer a transição segura. Vou documentar o que eu vi para que eu passe para o colega oncologista ou passe para o tutor, né? Então, as hipóteses, o que foi feito, o que está pendente ainda, tem risco, e encaminhar, sempre que possível, esse paciente estabilizado, né? E deixar tudo isso claro para o tutor, né? Então, precisa ter essa clareza para o tutor, o plano que você definiu e identificar esses sinais de alerta. Então, passar tudo isso para ele. Então, um resumão, e eu deixo a frase para vocês mais uma vez. Estabilizem primeiro e encaminhem depois. Então, esse paciente, a vida dele inicialmente vai estar no plantão ali junto com vocês. E vocês vão estar seu ponto de encontro entre salvar esse paciente para encaminhar para o oncologista. Porque muitas vezes ele vai chegar na emergência para você que é plantonista. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Eu sei que pode ter ficado muitas dúvidas. Então, ficou dúvidas, manda na plataforma e a gente vai tentar solucionar isso da melhor forma possível. Emergência oncológica, ela pode e vai chegar para você que está fazendo esse curso de plantonista e a sua conduta vai estar diretamente ligada à evolução positiva desse paciente. Muito obrigado e até uma próxima.